Buenos, meus alunos, nesse pequeno vídeo nós vamos ver a derivada da função exponencial. Então o que nós queremos fazer aqui, como eu acabei de falar, né, é encontrar a derivada da função exponencial. Tá? Então o que a gente quer saber é responder essa pergunta aqui, o que é a derivada de e na x. Tá? A gente vai ver depois o caso mais geral, a derivada de um b na x. Tá? Mas para ver isso a gente precisa essencialmente disso daqui, a derivada de e na x. Então, para encontrar essa derivada, a gente pode utilizar duas ferramentas, como que a gente viu até agora. Então, a primeira delas é derivação implícita. Então, com derivação implícita, como é que a gente vai fazer isso? Bom, se y é a minha função e na x, então, se eu aplicar logaritmo natural de ambos os lados dessa equação, eu tenho ln de y igual a x, ln de y aqui, ln de e na x, isso vai ser o próprio x. Então, a ideia é utilizar essa equação aqui, que também me define y implicitamente. Então, utilizar essa equação aqui para encontrar a derivada da função exponencial. Então, derivação implícita, eu vou derivar de ambos os lados em relação a x. Então, desse lado aqui, de novo, isso daqui é uma composição, eu tenho um logaritmo de y de x. Então, regrinha da cadeia para calcular essa derivada. Então, derivada de logaritmo é 1 sobre essa coisa. Então, 1 sobre y de x, vezes a derivada da função de dentro, a derivada de y é o próprio y', e aqui desse lado a derivada de x em relação a x, isso é 1, ou seja, y' igual a y de x, igual a y. Então o que essa equação aqui quer me dizer? Y' é a derivada em relação a x de y, só que o y é o meu e na x, e aqui desse lado tem o y, então, e na x. Ou seja, a derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Tá? Então, essa função aqui, a função e na x, ela é imune à operação de derivação. A derivada dessa função é ela mesma, não altera nada. Uma outra forma de ver isso, de ver essa mesma regrinha aqui, porque a derivada de e na x é o próprio e na x, é utilizar aquela função para a derivada da função inversa. Então, se eu chamar f de x como sendo a função ln de x, então a inversa, f menos 1 de x, é o meu e na x. E aí, se a gente aplicar aquela regrinha, a derivada de f menos 1 de x, a gente viu que isso daqui é 1 sobre f' de f menos 1 de x. Só que agora, o que é o f'? Bom, se o f é logaritmo, o f' de x vai ser a derivada do logaritmo, que é 1 sobre x. Então aqui eu tenho f', que é 1 sobre x, aplicado em f menos 1, que é o e na x. Ou seja, eu tenho 1 sobre 1 sobre e na x, e isso daqui é justamente o meu e na x. Tá? E aí aqui, a função inversa é o meu e na x, então a derivada de e na x é o próprio e na x. Tá? Então, duas formas, aqui por derivação implícita e aqui derivada da função inversa, para verificar aqui a derivada de e na x é o próprio e na x. Então, agora, para o caso mais geral, que eu tenho a função y igual a b na x, para uma base qualquer, eu posso fazer a mesma coisa, posso utilizar essa ideia aqui de derivação implícita. Então, se y igual a b na x, se eu aplicar log na base b de ambos os lados, então eu tenho log na base b de y, isso é log na base b de b na x, só que isso daqui é igual ao x. Tá? Então, eu tenho que log b de y é igual a x.
Então, de novo, né? Derivando de ambos os lados em relação a x, né? Aplicando derivação implícita. Então, desse lado aqui eu tenho derivada de log b de y, né? Composição aqui. Eu tenho log b de y de x, né? Então, regrinha da cadeia aqui. Derivada de log na base b, isso é 1 sobre ln de b vezes essa minha função, né? Função de dentro. E vezes a derivada da função de dentro. E isso daqui é igual a 1, né? Porque é a derivada de x em relação a x. Ou seja, né? Passando tudo isso aqui para cá, eu tenho que y', isso vai ser igual a ln de b vezes y. Né? Só que agora, né? O meu y aqui, ele é b na x. Então, a derivada de b na x, isso é igual a ln de b vezes b na x. Então, a gente vai só calcular alguns exemplos. Tá? Então, a derivada em relação a x de e na x ao quadrado. Então, isso daqui é uma composição, né? Eu tenho a função e na x composto com a função x ao quadrado. Então, regrinha da cadeia para calcular a derivada dessa composição aqui. Então, derivada da função de fora, que é o e na x. Então, derivada do e na x é o próprio e na x aplicado na função de dentro. Então, isso daqui é e na x ao quadrado vezes derivada da função de dentro, derivada de x ao quadrado. Isso é 2x. Né? Então, 2x e na x ao quadrado. E essa é a derivada. Tá? Um outro exemplo, derivada em relação a x de x vezes seno de e na x. Então, um pouquinho mais complicado. Aqui, antes de mais nada, eu tenho um produto, né? O produto da função x com a função seno de x. Então, para calcular essa derivada, a gente vai aplicar a regrinha do produto. Né? Então, como é que é a regrinha do produto? Derivada da primeira função vezes a segunda função mais derivada da segunda vezes a primeira. Tá? Então, aqui, derivada de x, né, em relação a x, isso é o próprio 1, né, constante igual a 1, vezes seno de e na x, mais, e agora aqui essa derivada, de novo, isso é uma composição, né, seno de e na x, então a função de fora é seno, né, então, como é que é a derivada de uma composição? Derivada da função de fora, derivada do seno, isso é cosseno, aplicado na função de dentro, então cosseno de e na x, vezes derivada da função de dentro, derivada da função e na x, é o próprio e na x. E vezes esse x que está aqui no fundo. Então isso daqui, né, só ajeitando aqui, isso é seno de e na x, mais x e na x, cosseno de e na x. E aí está a derivada dessa função aqui.